Olá, pessoal! Hoje, no Caminho da Luz, vamos explorar um tema fundamental que permeia as Escrituras: o papel do mordomo na Bíblia. Você sabia que somos todos chamados a ser mordomos das bênçãos que Deus nos confiou? Essa responsabilidade vai muito além de simplesmente gerenciar recursos. Trata-se de viver com propósito, sabedoria e fé. Neste vídeo, vamos desvendar como a Bíblia nos ensina a sermos bons administradores, utilizando nossos talentos e dons para servir aos outros e glorificar a Deus. Peço que você deixe seu like e acompanhe cada detalhe deste vídeo. A importância disso é imensa. Ao interagir, você nos ajuda a alcançar mais pessoas, espalhando essa mensagem transformadora e inspiradora. Então, vamos juntos nessa jornada de aprendizado e reflexão. Prepare-se para descobrir como ser um mordomo fiel pode impactar sua vida e a vida de muitos ao seu redor. O papel do mordomo na Bíblia, um chamado à administração fiel à Bíblia, nos revela que a vida cristã é, em grande parte, um exercício de mordomia, ou seja, de administração dos recursos que Deus nos concede. Desde o início da criação, vemos que Deus entregou a Adão a responsabilidade de cuidar do jardim do Éden, demonstrando o princípio da administração divina. Adão foi incumbido de zelar pela criação, indicando que a gestão dos dons que recebemos de Deus é uma parte essencial do nosso relacionamento com Ele. Este ato inicial nos ensina que tudo o que temos, sejam bens materiais, habilidades, ou até o tempo que passamos na terra, nos foi confiado por Deus, e não somos os proprietários definitivos. A ideia de sermos mordomos é central na Bíblia. Jesus, em diversas parábolas, ilustra a importância de gerenciar com sabedoria o que nos é dado. A parábola dos talentos, por exemplo, nos lembra que cada pessoa recebe diferentes dons e recursos, e é nossa responsabilidade usá-los para o bem, não apenas para benefício próprio, mas para o reino de Deus e para o serviço ao próximo. Quando entendemos que não somos donos, mas sim administradores, começamos a tratar tudo o que nos cerca com mais cuidado, percebendo a importância de fazer escolhas sábias e prudentes. Ser um mordomo implica viver com propósito. Significa que nossas decisões diárias, desde como gastamos nosso tempo até a forma como usamos nossas habilidades, são oportunidades de honrar a Deus. Esse conceito nos leva a viver de maneira intencional, reconhecendo que seremos chamados a prestar contas da maneira como administramos o que nos foi confiado. A vida cristã, portanto, não é apenas sobre nossas devoções espirituais, mas também sobre como usamos o que Deus nos deu para impactar o mundo ao nosso redor. A fidelidade é outro aspecto crucial da mordomia. Deus não espera que sejamos perfeitos, mas deseja que sejamos fiéis no pouco e no muito. A fidelidade não diz respeito apenas à quantidade de recursos que temos, mas à nossa dedicação em utilizá-los conforme sua vontade. Ser fiel significa cuidar do que temos com gratidão, valorizando cada dom e cada oportunidade como algo precioso. Isso envolve não desperdiçar o que recebemos, mas multiplicar nossos talentos e servir aos outros com amor. Além disso, a mordomia envolve sabedoria. Precisamos discernir como aplicar os recursos que nos são dados para o maior bem possível. A sabedoria bíblica nos ensina a evitar a preguiça, o desperdício e a ganância, e a abraçar uma vida de equilíbrio, generosidade e prudência. Quando administramos bem o que Deus nos dá, estamos construindo não só para este mundo, mas para a eternidade. Cada ação reflete nosso compromisso com o propósito maior que Deus tem para nós. Em resumo, ser um mordomo fiel é uma responsabilidade que traz grande alegria e paz. Ao reconhecermos que tudo nos foi dado por Deus e que seremos chamados a prestar contas, somos motivados a viver de forma mais consciente e comprometida. A administração sábia e fiel dos nossos dons, talentos, tempo e recursos é uma maneira poderosa de honrar a Deus e de trazer transformação para nossas vidas e para o mundo ao nosso redor. Um dos maiores exemplos de mordomia na Bíblia é, sem dúvida, José, no Egito. Depois de enfrentar inúmeras adversidades, desde a traição de seus irmãos até ser injustamente preso, Deus elevou José à posição de administrador dos recursos do Egito durante um período de extrema crise. Sua sabedoria e discernimento permitiram que ele antecipasse os anos de fome, armazenando alimentos e gerenciando-os de forma estratégica, salvando não apenas o Egito, mas também outras nações, incluindo sua própria família. José exemplificou a fidelidade que Deus espera de um mordomo.
Ele entendeu que sua posição de autoridade não era apenas para ganho pessoal ou para beneficiar uma nação, mas para cumprir os propósitos divinos. Através de sua administração cuidadosa, José foi capaz de preservar vidas, restaurar relacionamentos e, principalmente, executar o plano de Deus para seu povo. Essa história nos mostra que a verdadeira mordomia não se limita à gestão de bens materiais, mas envolve uma profunda responsabilidade espiritual e moral, onde cada decisão deve estar alinhada com a vontade de Deus. A vida de José nos ensina que ser um mordomo fiel significa servir com humildade, reconhecendo que todos os recursos e talentos que possuímos são dádivas de Deus. Ao utilizar esses dons para o bem comum e para o cumprimento dos planos divinos, oramos a Deus e trazemos bênçãos para aqueles ao nosso redor. José nos inspira a administrar nossas oportunidades e responsabilidades com integridade, mesmo diante de desafios, sabendo que nossa fidelidade será recompensada de maneiras que transcendem nossa compreensão. Assim como José, somos chamados a exercer mordomia em todas as áreas de nossa vida. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nos recursos financeiros, precisamos cultivar uma atitude de serviço e gratidão, sabendo que Deus nos confia essas responsabilidades com um propósito maior. Cada escolha que fazemos deve refletir nosso compromisso em seguir sua vontade e em servir ao próximo com amor e generosidade. O exemplo de José também destaca que a mordomia fiel requer perseverança. Mesmo em meio às adversidades, José não perdeu de vista seu papel como administrador dos recursos divinos. Sua confiança em Deus, aliada à sua habilidade de planejamento e liderança, resultou em abundância durante um período de escassez. Isso nos mostra que, com a ajuda divina, podemos superar crises e transformar desafios em oportunidades de bênçãos. Em resumo, José nos ensina que a verdadeira mordomia envolve tanto a gestão eficaz dos recursos quanto o cumprimento da vontade de Deus em nossas vidas. A fidelidade, a sabedoria e o serviço são os pilares dessa responsabilidade, e quando os praticamos, impactamos o mundo ao nosso redor de maneira poderosa e duradoura. Outro aspecto vital do papel do mordomo na Bíblia é a administração espiritual. Assim como Deus nos confia bens materiais, Ele também nos concede dons espirituais com o propósito de edificar a igreja e beneficiar os outros. A administração desses dons não é uma responsabilidade menor, mas uma parte crucial da vida cristã, pois envolve o cuidado e o uso correto das bênçãos espirituais que recebemos. Em 1 Pedro 4:10, somos lembrados de que cada cristão recebeu um dom especial e que devemos utilizá-lo como bons administradores da multiforme graça de Deus, servindo uns aos outros com esses talentos dados por Ele. A mordomia espiritual vai além da gestão de recursos materiais e nos chama a cultivar a vida interior, alimentando a nossa fé e crescendo na intimidade com Deus. Isso inclui o tempo dedicado à oração, ao estudo profundo das Escrituras e ao fortalecimento da comunhão com outros crentes. Esses são os pilares que sustentam a nossa jornada de fé, permitindo que os dons espirituais fluam com mais liberdade e eficácia. Quando somos fiéis na administração de nossa vida espiritual, experimentamos o poder transformador de Deus em todas as áreas, capacitando-nos a ser instrumentos de sua vontade. Além disso, a mordomia espiritual tem um impacto direto na vida em comunidade. Os dons espirituais foram concedidos para o benefício do corpo de Cristo, e quando os utilizamos com sabedoria e zelo, fortalecemos a igreja e promovemos o crescimento mútuo. Cada cristão tem uma função única no corpo, e o uso adequado desses dons é essencial para o cumprimento do propósito de Deus entre o seu povo. Assim, ser um bom mordomo espiritual não significa apenas o crescimento pessoal, mas também envolve contribuir para o crescimento da fé e da unidade no meio da comunidade. Ser um mordomo fiel nas questões espirituais também requer disciplina e perseverança. À medida que administramos nossos dons espirituais, enfrentamos desafios, como o desânimo ou a tentação de negligenciar nossa vida espiritual. No entanto, quando permanecemos firmes, somos renovados pela graça de Deus e experimentamos um crescimento contínuo. Essa fidelidade nos permite impactar positivamente aqueles ao nosso redor, pois nossos dons se tornam canais da graça divina, que transformam vidas e edificam a igreja. Ao compreender que tanto os bens materiais quanto os espirituais são confiados por Deus, nos tornamos mais conscientes de nossa responsabilidade em cuidar deles com dedicação. O uso eficaz dos dons espirituais não só glorifica a Deus, mas também promove a justiça, a paz e o amor nas interações com os outros.
Quando reconhecemos o valor da mordomia espiritual, somos capacitados a viver uma vida mais plena e alinhada com o propósito divino. Portanto, a mordomia espiritual é uma parte indispensável do nosso chamado como cristãos. Ao administrar bem os dons espirituais que Deus nos confiou, crescemos em nossa fé, edificamos a igreja e impactamos positivamente o mundo ao nosso redor. A fidelidade nessa área reflete nosso compromisso com a vontade de Deus. E quanto mais nos dedicamos a essa administração, mais nos tornamos instrumentos de seu plano e experimentamos as bênçãos de sua graça transformadora. A parábola dos talentos, contada por Jesus em Mateus 25, é uma das lições mais profundas sobre a responsabilidade que temos como mordomos dos dons que Deus nos concede. Nessa história, um senhor confia a 3 servos diferentes quantidades de talentos antes de viajar. 2 deles multiplicam os talentos recebidos, enquanto o terceiro, com medo, enterra o seu talento e não o usa. Ao retornar, o Senhor elogia e recompensa os 2 primeiros, enquanto repreende o último por sua inércia e falta de iniciativa. Esta parábola revela a importância de administrar bem o que nos é dado e de não desperdiçar as oportunidades que Deus coloca em nossas mãos. A lição central da parábola é que Deus espera crescimento e fidelidade de cada um de nós. Os talentos na história representam não apenas recursos materiais, mas também os dons espirituais, habilidades e oportunidades que recebemos ao longo da vida. A resposta do Senhor aos servos que multiplicaram seus talentos nos mostra que o Senhor se alegra com a diligência, a criatividade e o zelo na administração dos seus recursos. Quando usamos bem o que nos foi confiado, impactamos positivamente o reino de Deus e a vida das pessoas ao nosso redor. O servo que enterrou o seu talento, por outro lado, foi repreendido por sua passividade e medo. Esse comportamento simboliza a negligência de quem não valoriza o que foi recebido ou vive com uma atitude de medo e apatia. Jesus ensina que devemos viver de forma proativa, buscando sempre multiplicar e utilizar os dons e recursos que nos são confiados. Não fomos chamados para viver de maneira passiva, mas para contribuir ativamente com o que temos, trazendo frutos para o reino de Deus e para o bem do próximo. Essa parábola também nos lembra que seremos chamados a prestar contas da maneira como administramos o que Deus nos deu. Isso inclui o uso dos nossos talentos, tempo e até mesmo das oportunidades de servir aos outros. Aqueles que são fiéis no pouco serão colocados sobre o muito, como Jesus afirmou, indicando que Deus recompensa a fidelidade e a dedicação daqueles que agem com sabedoria e comprometimento. Esta responsabilidade deve nos motivar a viver com intencionalidade e propósito, reconhecendo que tudo o que temos é uma oportunidade de glorificar a Deus. Além disso, a parábola dos talentos nos ensina sobre o princípio da multiplicação. Deus espera que, à medida que usamos nossos dons e recursos, eles se multipliquem e gerem mais frutos. Quando usamos nossas habilidades para servir ao próximo, o impacto é multiplicado e o reino de Deus é expandido. Essa multiplicação, entretanto, só acontece quando nos dispomos a agir com fé, superando o medo e a inércia que podem nos impedir de progredir. Em resumo, a parábola dos talentos nos convida a refletir sobre a nossa postura como mordomos dos dons e recursos de Deus. Ela nos chama a viver com diligência, fé e intencionalidade, buscando sempre multiplicar o que recebemos para a glória de Deus e para o bem daqueles ao nosso redor. Quando somos fiéis na administração do que Deus nos confiou, experimentamos a alegria de ver nossos dons frutificarem e contribuírem para a transformação do mundo. Ser um mordomo fiel envolve viver com um senso de responsabilidade coletiva em relação aos recursos que Deus nos confia. A Bíblia nos ensina que nossos bens, habilidades e talentos não devem ser usados apenas para o benefício pessoal, mas sim para o bem-estar da comunidade. Cada cristão é parte de um corpo maior, e a saúde desse corpo depende da disposição de cada membro em contribuir. Essa mentalidade nos convida a ir além de nossas preocupações individuais e a considerar como nossas ações e decisões podem impactar positivamente os outros ao nosso redor. A vida de um cristão não é apenas uma jornada individual de crescimento, mas uma caminhada em comunidade. A convivência entre irmãos na fé é uma oportunidade valiosa para ajudarmos uns aos outros a prosperar. Quando cuidamos dos outros, refletimos o amor e a generosidade de Deus em nossas vidas. Isso se traduz em ações práticas, como compartilhar nossos bens com aqueles que precisam, estender a mão aos que enfrentam dificuldades e usar nossas habilidades para apoiar nossa família, igreja e sociedade.
Cuidar dos outros, assim como Deus cuida de nós, é uma maneira tangível de vivermos a mordomia bíblica. É um ato de fé e amor que nos conecta aos ensinamentos de Cristo, que nos chamou a amar nosso próximo como a nós mesmos. Ao invés de viver de maneira isolada, podemos ver cada recurso como uma oportunidade de bênção. Quando ajudamos o próximo, estamos, na verdade, cumprindo o mandamento de Cristo e contribuindo para a construção de uma comunidade mais forte e unida. Além disso, a responsabilidade coletiva nos ensina a importância da solidariedade. Em momentos de necessidade, ser um bom mordomo implica reconhecer que a luta de um irmão é também a nossa. A generosidade não se limita apenas a bens materiais, mas também inclui nosso tempo, atenção e apoio emocional. Ao nos dedicarmos a ouvir e ajudar aqueles que estão passando por dificuldades, tornamo-nos instrumentos de conforto e esperança, sendo uma luz nas sombras da vida de alguém. A mordomia coletiva também envolve uma disposição para o serviço. Devemos estar prontos para usar nossos talentos e habilidades em prol do bem comum, seja servindo em nossa igreja, ajudando em projetos comunitários ou simplesmente sendo uma presença solidária para aqueles que nos cercam. Quando todos contribuem com seus dons, a comunidade se torna mais forte e capaz de enfrentar desafios, criando um ambiente onde todos se sentem valorizados e amparados. Em resumo, ser um mordomo fiel é reconhecer que a nossa vida cristã é uma caminhada em comunidade. Ao utilizarmos nossos recursos para o benefício comum, cultivamos um ambiente de amor, solidariedade e apoio mútuo. Essa atitude não apenas honra a Deus, mas também nos aproxima uns dos outros, transformando nossas comunidades em reflexos do amor de Cristo. Vivendo de forma responsável e coletiva, podemos ser agentes de mudança e esperança, impactando o mundo ao nosso redor de maneira significativa. Portanto, ser um bom mordomo não é apenas uma escolha, mas um chamado divino que nos convoca a uma vida de responsabilidade e serviço. Ao entendermos que somos administradores dos recursos que Deus nos confiou, somos desafiados a refletir diariamente sobre como estamos usando esses dons. Essa reflexão nos leva a uma maior consciência sobre nossas ações e decisões, permitindo-nos alinhar nossas vidas aos propósitos divinos. Quando reconhecemos que tudo o que temos, sejam bens materiais, talentos ou tempo, vem de Deus, somos incentivados a utilizá-los com a intenção de glorificá-lo. Viver com esse entendimento nos proporciona uma vida repleta de paz e gratidão, pois sabemos que nossos esforços estão em consonância com o plano maior de Deus. Isso não apenas transforma nossa perspectiva, mas também impacta positivamente aqueles ao nosso redor. Responder a esse chamado com humildade e sabedoria nos permite crescer como indivíduos e como comunidade. Ser mordomo fiel não é apenas sobre a administração de recursos, mas também sobre construir relacionamentos significativos e apoiar uns aos outros em nossa jornada de fé. Quando vivemos dessa maneira, criamos um ambiente onde todos podem prosperar e onde o amor de Cristo é visível. Por fim, temos a esperança de que, ao final de nossas vidas, seremos recebidos pelo nosso Senhor com as palavras que todos desejamos ouvir. Bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:2-23. Que possamos viver diariamente com essa expectativa, sabendo que nossas ações como mordomos fiéis têm um impacto eterno. Essa motivação nos leva a ser melhores administradores, contribuindo para a construção do reino de Deus em todas as áreas da nossa vida. Agradecemos sinceramente por terem assistido ao vídeo do canal @luzbiblicat. Esperamos que a reflexão sobre a sabedoria dos filhos tenha ressoado em suas vidas. Compartilhar este conteúdo com outras pessoas é uma forma poderosa de espalhar conhecimento e inspirar mais famílias a valorizarem a sabedoria nas relações. Ao fazer isso, você pode ajudar outros a cultivarem um ambiente familiar mais harmonioso e feliz. Não se esqueça de conferir o vídeo que aparecerá na tela, que complementa ainda mais o que discutimos hoje. Até a próxima!